Em relação a aprendizado, eu acho que sempre você está aprendendo. Todos os campeonatos, todos os anos, em todos os momentos, em todas as situações. Quando eu iniciei em 2013 na diretoria executiva, eu tinha uma impressão, eu tinha uma ideia de que eu poderia ajudar muito, porque eu tinha conhecimento de futebol, porque eu adorava futebol, porque eu sempre acompanhei futebol, eu jogava futebol, eu pratiquei durante a minha vida toda, inclusive no Palmeiras, e eu falei, olha, eu conheço, eu participo, eu estou dentro. E agora que eu estou terminando a gestão, eu digo para você, a gente sabe muito pouco. A gente de fora acha que conhece tudo e que sabe tudo e que tem a receita. E agora encerrando a gestão, com muito trabalho e com muitas conquistas, eu garanto ao torcedor, as pessoas têm sempre que aprender, porque é muito dinâmico, tem muitas variáveis, tem muitos detalhes. Doutor! Presidente, parabéns, né, presidente? Palmeiras, campeão! Honra! Isso. Pra você, torcedor! Essa é pra você, torcedor! Nós merecemos muitos anos esperando esse momento. Esse momento é seu, torcedor! Esse momento é nosso, é do Palmeiras. Curta! Palmeiras, campeão das Libertadores. Você merece. Presidente, eu queria que você tentasse voltar no tempo, aí 5 anos, e tentasse recordar como é que foi o seu primeiro dia como presidente do Palmeiras. O senhor tem essa lembrança ainda fresca na memória? Tenho. Vim para o Clube Social no dia 16 de dezembro de 16, né? Porque o mandato encerra dia 15 de dezembro. Vim para o Clube Social, já tinha uma série de documentos para a gente assinar, uma série de temas para a gente dar sequência. Como eu era primeiro vice-presidente de 4 anos consecutivos, todos os assuntos praticamente eu tinha conhecimento. Eu atuava diretamente no dia a dia do clube. Isso foi muito natural. Obviamente que você passa a ter uma responsabilidade estratosférica, mas foi muito natural. Foi uma sequência de trabalho. A gente vinha de um período de reestruturação, que foram os anos de 2013, 14, depois 15 e 16 já foi muito melhor, porque nós tivemos a inauguração da Arena e o início do patrocínio da Crefisa e da FAM. E eu assumi praticamente em 17, acompanhando tudo que tinha se passado nos últimos 4 anos. É uma satisfação enorme a gente poder participar do processo eleitoral, participar da sucessão e dar continuidade nesse trabalho, dar continuidade nesse modelo que a gente conseguiu implementar nos últimos anos. E o nosso objetivo é cada vez mais um Palmeiras vencedor, um Palmeiras que tenha conquistas, um Palmeiras que consiga ser protagonista. Eu posso garantir ao torcedor palmeirense que 2 situações foram os divisores de água
para o sucesso do Palmeiras. A inauguração da Arena e a chegada do patrocínio da Crefisa e da FAM. As duas situações ocorreram praticamente juntas. A inauguração da Arena movimentou a torcida do Palmeiras, devolveu orgulho ao torcedor. Uma arena de primeiro mundo, uma arena moderna, uma arena que é um diferencial esportivo e financeiro. E a chegada da Crefisa sendo ali o maior patrocínio da América do Sul. Essa situação ela foi extremamente importante para o Palmeiras e ainda é, porque nós temos o contrato com a Crefisa e com a FAM renovado neste momento, fazendo todo o diferencial competitivo. Então, fortalecendo a nossa marca. Claro que é importante para a Crefisa também e para a FAM essa parceria. É importante para o clube e é importante para os nossos parceiros. Por isso que está dando tão certo. A Arena trouxe uma arrecadação muito maior comparativamente àquela que nós tínhamos anteriormente. Junto com a Arena, o sócio torcedor Avante, são duas fontes de receitas maravilhosas para o clube, extremamente importantes. E neste momento também chegou a Crefisa. O torcedor palmeirense participou deste momento. Ele passou a ser sócio Avante. Ele passou a frequentar a Arena. Isso tudo fez com que o nosso faturamento crescesse. O Palmeiras, em 4, 5 anos, ele triplicou o faturamento. Nós tivemos negociações duras, difíceis com TV. Tivemos uma situação com a Globo extremamente complicada. Defendemos as nossas cores, os nossos pensamentos, o valor da nossa marca, do nosso clube. Isso também acabou contribuindo para a gente aumentar a nossa arrecadação. Com isso, o Palmeiras formou importantes fontes de recursos, distintas fontes de recursos, que deu muita solidez. Quando você tem parceiros importantes, e aí a gente pode citar novamente Crefisa, FAM, W Torre, Puma, empresas que hoje transmitem os campeonatos. E quando você tem performance esportiva, o que também você tem premiação, e isso tudo faz com que esse ciclo virtuoso ele permaneça. Então a gente está sempre crescendo, sempre disputando e se fortalecendo. Por mais que você invista, que você faça um planejamento, que você contrate, que você tenha uma estrutura, bons profissionais, equipe extremamente competente, isso não é garantia de volta olímpica. Não existe garantia de título. Agora, óbvio, quem mais investe, quem mais tem estrutura, quem mais se prepara, tem muito mais probabilidade de ganhar. O fato é, em algum momento, a equipe estruturada, o clube equilibrado, o clube bem administrado, em algum momento ele vai ganhar. E vai ganhar mais vezes em relação a quem não se preparou. É fato. Porque nada resiste ao trabalho, à competência, ao investimento, à profissionalização. Eu acho que o Estatuto do Palmeiras, ele tem que estar sempre sendo modernizado. Hoje o mundo é muito dinâmico. Obviamente que o nosso Estatuto, ele tem seu valor. Sem dúvida nenhuma. Agora, nós temos que sempre modernizar, como tudo. Como uma empresa, como uma faculdade, como um estudo. O clube também tem que se atualizar. E eu acho que nós temos que sempre provocar isso, que é a atualização do nosso Estatuto. Nós tínhamos 2 anos de mandato. Quando você para imaginar 2 anos de mandato, você tem 1 ano sim, 1 ano não, processo eleitoral. Quem ganha com processo eleitoral a cada 18 meses? Ninguém. Ninguém. O clube eu te garanto que não ganha. Porque é um processo tenso, cria uma instabilidade muito grande, e aí você analisa com os melhores. Porque a gente tem sempre que aprender com quem está fazendo certo.
com quem está indo bem. Quando a gente faz uma análise do mercado, mesmo no Brasil ou fora do Brasil, com as principais equipes, você vai ver que o tempo de mandato do presidente é de 3, 4 ou 5 anos. Por quê? Você tem tempo para se planejar. Você tem tempo para executar tudo aquilo que você preparou. Então, com isso, você consegue, através dos recursos que você tem, do planejamento que você fez, do que o clube, das demandas que o clube tem, você consegue fazer um trabalho, desenvolver um trabalho. Então, eu acho que foi extremamente importante a mudança de estatuto do presidente de 2 anos de mandato para 3 anos. Aquele foi um processo tenso, como todo processo eleitoral. Nós tínhamos claramente um desejo de continuar, porque a gente podia fazer mais, podia fazer melhor, e foi comprovado. Eu tive uma segunda gestão muito melhor do que a primeira gestão em todos os aspectos. É natural, é um processo de aprendizado, é um processo de desenvolvimento. O associado enxergou isso, o associado deu o voto de confiança na nossa gestão. Nós tivemos 2 jogos extremamente difíceis contra o Peñarol em 2017. Aqui em São Paulo foi 3-2 e nós ganhamos o jogo no último lance da partida no escanteio. Gol do Fabiano. E aí nós fomos para o jogo de volta na Libertadores, lá no Uruguai. Começamos perdendo o primeiro tempo, estava 2-0 para o Peñarol. E aí viramos o jogo. E no final da partida nós tivemos aquele fato lamentável, aquela briga, aquela confusão, que realmente nos preocupou muito, porque o Felipe Melo foi envolvido, na verdade ele foi provocado ali pelos jogadores do Peñarol, e a gente ficou com muito receio que algo pior pudesse acontecer. Enfim, as pessoas conseguiram separar, acalmar, mas foi um momento esportivo ímpar, porque foi uma vitória maravilhosa do Palmeiras. E depois o jogo preocupante, porque a gente poderia ter um problema muito maior. Enfim, são situações que aconteceram e que ficam na nossa memória. Palmeiras e Boca Juniors na Bombonera, a Bombonera lotada, e a gente conseguiu vencer a partida por 2-0. A primeira vez na história do Palmeiras que a gente ganha na Argentina, ganha do Boca na Argentina. É um jogo muito difícil, a gente sabe o grau de dificuldade que é jogar na Bombonera. E então foi um jogo que marcou muito para todos nós da gestão, para mim. Eu estava lá e foi realmente uma vitória marcante do Palmeiras na Bombonera. Quando nós fomos eliminados na Libertadores em 2017, eu dei uma entrevista e disse o seguinte: torcedor palmeirense, o Palmeiras vai conquistar novamente a Libertadores. É uma questão de tempo, porque nós vamos estar participando da Libertadores. E em algum momento nós vamos ganhar, e isso aconteceu. Então, nós tivemos em 16, 17, 18, 19, 20 e 21. São 6 anos consecutivos participando da Libertadores. É um fato inédito na história do Palmeiras. O que aconteceu em 2016? A gente saiu na fase de grupos. 17 nós saímos nas oitavas, mas tudo isso é aprendizado. Tudo isso é uma gotinha de experiência que vai pingando. É um conhecimento a mais, é algo que você precisa ajustar, é algo que a gente precisa evoluir. Mas o principal, estar disputando. Aí em 18 a gente ficou entre os 4, 19 nós perdemos para o Grêmio, em 20 nós conseguimos o título e em 21 nós estamos na final novamente. Então, se a gente pudesse imaginar que a gente estaria em 6 anos disputando a Libertadores, um clube que ficou praticamente 20 anos distante da Libertadores, é algo inimaginável. A final do Paulista de 2018 foi um momento muito, eu acho que a gente pode dizer, muito triste para o futebol, porque ficou muito claro que houve
interferência externa. É uma situação que nós, inclusive, provamos. E as pessoas envolvidas acabaram até se afastando. Nós brigamos muito naquele momento, nós queríamos justiça, nós queremos evitar que esse tipo de coisa, que é o futebol que a gente não quer. É o lado do futebol que tem que virar a página. A gente tem que pensar sempre num futebol justo, num futebol moderno, num futebol competitivo, mas situações como aquela entristecem. Página virada, eu acho que o que aconteceu naquele dia serviu para a gente evoluir no futebol, para a gente buscar soluções. Nós fizemos uma solicitação para a federação para que a gente tivesse o VAR nas partidas, para que a gente pudesse ouvir as conversas dos árbitros após a partida, para a gente pudesse ter mais transparência e para que as pessoas que comandavam a arbitragem naquele momento fossem reavaliadas. Então essas foram as nossas solicitações e logo depois nós tivemos a implementação do VAR, que veio para contribuir. Você vê que ele traz justiça, ele faz justiça. Uma ou outra falha ainda existe, mas reduziu muito todos os erros que a gente tinha no passado. E nós novamente estamos frente a frente com o Corinthians numa final de Campeonato Paulista. 18 foi aquela final que todos sabem o que aconteceu, página virada, e em 20, novamente Palmeiras e Corinthians. É na hora que o Everton defender a bola, o Felipe e o Gustavo vai chegar! É na hora que o Lucas Lima entrar e dar um passe, o Rony vai fazer, o Luiz Adriano vai fazer. É na hora que alguém dá um drible, o companheiro do lado vai chegar e vai arrasar, porra! Depende da gente. Nós estamos engasgados com esse time que nos roubou aqui tem 2 anos. E hoje Deus está dando uma oportunidade para nós mostrarmos que nós somos Palmeiras, que nós somos grandes e que nós podemos colocar a nossa cara aqui. Nós vamos fazer história hoje. Depende de nós. Nós seremos campeões. E nós vamos começar desde o primeiro minuto em cima dos caras, meu irmão. Porque nós somos Palmeiras. Era um momento que a gente queria o título. Os jogadores estavam motivados para isso. E nós conseguimos. Muito trabalho, muito suor, muita dedicação, mas deu certo. Foi em julho de 2018. O Dudu me procurou e disse que tinha uma proposta da China, uma proposta muito interessante para ele, e que ele queria essa oportunidade. O que eu falei para o Dudu naquele momento é o seguinte: Dudu, hoje o Palmeiras precisa de você. O Palmeiras precisa que você ajude para ganhar o título. Eu vou te pedir para você, nesse momento, abrir mão dessa proposta. Fica conosco, nos ajude a conquistar. Inclusive fomos campeões brasileiros, ele foi o melhor jogador do Campeonato Brasileiro de 18. E quando tiver uma outra oportunidade, você tem a minha palavra, que eu vou pensar também em, de alguma maneira, poder te atender. Enfim, o Dudu gosta muito do Palmeiras, é identificado com o clube, é um ídolo, e ele aceitou. Era um desejo, era um sonho, era uma meta, estar aqui nesse local que nós estamos hoje, no Clube Social, no primeiro andar da Arena, mas que faz parte do complexo do Clube Social, a Sala de Troféus, que há muitos anos um desejo do nosso torcedor, uma expectativa, e a gente colocou isso como plano de gestão. E nós entregamos para o associado, para o torcedor palmeirense. Eu acho que uma sala de troféus como essa, que tanto nos orgulha, que mostra a nossa história, que mostra os nossos troféus, que destaca os nossos ídolos, as nossas camisas. Nós tivemos um período em que a gente torcia muito para fazer 45 pontos. E quando fazia 45 pontos, o torcedor se sentia aliviado. E temos outro período em que, quando a gente chega em segundo ou em terceiro no Brasileiro,
está tudo ruim. O trabalho não foi bem executado, faltou isso, faltou aquilo, faltou contratação, faltou investimento, faltou isso, enfim. Faz parte, é assim, o futebol é assim, o torcedor é assim, quer sempre mais. E a obrigação do dirigente é essa, é entregar sempre mais, é entregar a satisfação do torcedor. Mas o clube hoje está numa situação diferente. O clube hoje briga por títulos, o Palmeiras é protagonista. O Palmeiras entra nos campeonatos com chances reais de título. 2019, a gente, novamente, como 2017, nós tínhamos expectativa muito alta. Porque o ponto é, qual é o tamanho da expectativa? Aonde está a nossa expectativa? Se a expectativa estiver lá no alto, absurda, se você não consegue o título, porque só um ganha, e você não consegue, é desilusão, é decepção, é tristeza. Cabe ao administrador discernir o que é resultado de jogo, o que é resultado de campo e o que é performance, o que é trabalho, o que tem que ser mantido e o que tem que ser alterado. E essa não é uma decisão fácil. Essa é uma decisão difícil, senão todo mundo ganharia. Nós tivemos, nos últimos anos, nas categorias de base, resultados extraordinários. O Palmeiras ganhou todos os recordes. O Palmeiras atingiu níveis elevadíssimos. Nós disputamos títulos em todas as categorias. Nós tivemos vários jogadores chamados para seleções, convocados. O time que mais inclusive serviu a seleção brasileira na base nos últimos 3, 4 anos foi o Palmeiras. Então esse trabalho de investimento, esse trabalho junto com o investimento que nós fizemos na base, surtiu efeito. A gente acabou revelando muitos garotos. Nós fomos campeões mundiais, sub-17, então ganhamos em todas as categorias, sub-20, sub-17, sub-15, 13, 11. O Palmeiras ganhou vários títulos nos últimos anos na base. E esse trabalho tem que continuar, porque ali você tem novos recursos, ali você tem tanto o diferencial esportivo para usar na equipe principal, como também ativo para você vender no futuro e continuar fortalecendo a sua equipe. Então eu diria que o trabalho das categorias de base é um orgulho muito grande da nossa gestão. A gente ter feito esse trabalho e ter conseguido revelar talentos, ter jogadores na equipe principal, ser campeão com os meninos da base, também com os meninos da base, eu acho que é muito prazeroso. Significa que a gente pode olhar para trás e dizer, olha, nós acertamos. O momento da pandemia foi muito difícil, sobre todos os aspectos. Toda a população assustada, a gente não sabia o que ia acontecer, vários segmentos afetados diretamente, e não foi diferente no futebol. Quedas de receita acentuadas, e a gente tinha que tomar a decisão. E nesse momento os valores do clube, a nossa história, ela falou mais alto e a gente pensou nas pessoas, pensou nas famílias, e diante de toda aquela dificuldade nós tomamos uma decisão. O momento é difícil, é duro, mas nós vamos passar juntos, todos juntos. Foi essa a decisão que nós tomamos. Foi decidido que ninguém seria demitido. Foi uma decisão que nós tivemos aqui no clube, e mesmo diante de um cenário muito, muito negativo, nós tivemos que envolver os jogadores, dissemos a ele qual era a posição do clube, a eles, e que eles precisavam participar naquele momento, porque para a gente conseguir manter a nossa situação,
a gente teria que reduzir os salários do futebol profissional, dividir com os demais funcionários para que todos ficassem e a gente ia se abraçar. É um momento de dor, é um momento de dificuldade, é um momento que a gente precisava um dos outros. E os jogadores, naquele momento, eles aceitaram plenamente e essa foi uma decisão que a gente teve muita certeza que tinha que fazer, que era ter as pessoas do nosso lado, preservar os nossos funcionários, colaboradores, as famílias das pessoas, os atletas da base, futebol feminino, futebol profissional, os funcionários, enfim, todos que de alguma maneira trabalham no dia a dia do clube. Senhores, muito obrigado. Eu agradeço muito pela consideração, pelo comprometimento, pela determinação de vocês. Vocês sabem que uma homenagem como essa, ela vale como um título para nós. Ela tem o valor de um título. E a gente conta muito com todos vocês. Eu recebi uma homenagem, uma carta de um grupo de funcionários agradecendo pela nossa postura, pela nossa atitude. Muito bonito, uma atitude realmente emocionante. E, enfim, a gente sente muito orgulho de alguma maneira poder ajudar. Porque no momento de dificuldade, no momento em que você vê tantas pessoas passando por dificuldade e você tentando ajudar, e foi isso que nós fizemos, essa era a nossa ideia. Vamos ajudar as pessoas, vamos preservar as famílias, até onde a gente puder, vamos ajudar. Então a gente tem muito orgulho desse momento da nossa gestão. Outro dia, eu estava no clube e uma menina veio falar comigo, eu até pensei que ela fosse, enfim, querer falar alguma coisa, brincar. É muito comum aqui no clube social, o associado nos parabenizar ou fazer um comentário, uma sugestão, enfim. E uma garotinha de uns 8, 9 anos veio falar comigo rapidamente, correu atrás de mim e tal, e falou: oi, tudo bem, tio, eu queria falar um minuto. Aí, tudo bem, conversamos um minuto. Ela falou: queria te agradecer por você ter ficado com meu pai. E o pai dela era um eletricista ou alguém da manutenção que estava trabalhando no clube naquele momento ali. Até ela até indicou, apontou o pai dela que estava ali com a gente. E deu um abraço nela e tal, e foi legal, foi um momento legal, um momento marcante. E ela veio me agradecer por o Palmeiras ter ficado com o pai dela. Então, assim, é um título, né? Para nós, para nossa gestão, para o nosso clube, para nossa história, para nossa bandeira. É um título para nós. Quando a gente administra um clube do tamanho do Palmeiras, com tantas expectativas, você passa por momentos de muitas dificuldades. São dificuldades inerentes, é a liturgia do cargo. São momentos que você tem que tomar algumas decisões, muitas vezes o resultado não vem, o time oscila, você passa por crises. E nós passamos por algumas crises, o que é absolutamente natural por um time com a exigência do Palmeiras, o tamanho do Palmeiras. Nós tivemos isso no final do ano de 2019, onde a gente acabou não conquistando e a expectativa era muito alta. E depois a gente voltou a ter uma crise importante também no final de 2020, e que coincidiu com um momento de oscilação do clube, momento de muita dificuldade, e que meu pai também ficou doente. Ele teve Covid e depois as consequências acabaram, enfim, indo acabando pelo falecimento dele. Foi um momento em que tudo aconteceu ao mesmo tempo e o grau de dificuldade ainda aumenta, porque você tem uma crise esportiva, a gente naquele momento estava sem treinador, porque foi quando saiu o Vanderlei, onde o time também parou de produzir, e meu pai ficou doente e veio a falecer. Então são situações de muita dificuldade que às vezes acontecem ao mesmo tempo e que você tem que administrar. Então nós estávamos buscando um treinador, o meu pai estava na UTI, o time oscilando,
e você tem que buscar força, energia, manter o equilíbrio, porque você é o líder. O que lhe deu força? Você tem que tirar essa energia do interior, você tem que estar preparado. Você é o líder, você tem que buscar energia. A gente montou um grupo de trabalho para buscar um novo treinador e ali a gente queria mudar o perfil do treinador. A gente já tinha trabalhado com vários treinadores aqui no Brasil, a gente vinha com uma garotada das categorias de base e a nossa ideia era buscar um perfil moderno, alguém que tivesse uma identificação com a base, alguém que tivesse uma outra forma de trabalhar, de atuar. Então nós pensamos em nomes de fora do Brasil. E aí que surgiu o nome do Abel. Foi no momento que meu pai faleceu, foi no dia do enterro dele, foi o mesmo dia, por uma triste coincidência, da apresentação do Abel. Foi exatamente o dia do enterro do meu pai, foi o dia que o Abel Ferreira foi apresentado no Palmeiras. Enfim, são situações que a gente tem que viver. São situações duras, difíceis, mas a vida é assim. Eu gostaria que as minhas primeiras palavras fossem para o nosso Presidente, dar as sentidas condolências a ele e à sua família no momento de grande dor e muita força neste momento. Na verdade, a gente chegou no nome do Abel pensando sempre num perfil. A nossa premissa era algo que enxergasse o futebol de uma maneira diferente, que também trabalhasse com categorias de base. Você vê que nós chegamos em 2 nomes naquele momento. As pessoas na época inventaram que a gente tinha 5 nomes, 6 nomes, que ninguém queria vir. Mentira, tudo mentira, tudo bobagem. E na época eu falei isso, bobagem. Me apresentem um nome de que nós conversamos e a pessoa não aceitou. É isso que eu falei na época e que eu repito hoje. Já que o Palmeiras buscou 5 técnicos, 6, que apresente então. Olha, tal pessoa garante que... Então assim, nós chegamos em 2 nomes porque a gente buscava um perfil diferente do que a gente tinha experimentado até então. E o Abel se enquadrava nesse perfil. Um técnico jovem, um técnico estrategista, que queria novos desafios, que buscava novos desafios, que queria crescer, que tivesse já alguma experiência nas categorias de base. E o Abel reunia tudo isso. E eu acho que o Abel Ferreira, a contratação, foi um acerto, foi um gol de todos nós palmeirenses. O jogo contra o River na Argentina foi histórico. A gente fez uma partida excelente. Ganhamos de 3-0 e poderíamos ter aumentado o placar. Poderia ter sido mais do que 3-0. Foi um excelente jogo que nós fizemos. Foi um jogo marcante para a nossa gestão e foi um jogo fundamental para a conquista da Libertadores. Então eu destaco que esse foi um dos principais jogos do Palmeiras nos últimos anos. Talvez até da história. Mas o jogo de volta é tudo ao contrário. Foi um jogo muito tenso. Tudo que nós jogamos lá na Argentina, a gente não conseguiu jogar aqui em São Paulo. A preocupação em segurar o resultado, que já era de 3, era maior do que jogar. Então a gente já tinha conquistado alguma coisa. A gente tinha o placar a nosso favor, nós tínhamos 3. Então a gente precisava manter o que a gente já tinha conquistado. E de repente a gente viu o risco que a gente começou a correr durante a partida. Time nervoso, tomamos o primeiro gol, tomamos o segundo gol e deu um branco na equipe, a gente não conseguia mais jogar. Era só tensão, ansiedade. Olha, às vezes que eu lembro desse jogo, eu vou te falar, não morri do coração ali, porque acho que eu estou bem, faço um pouco de esporte, porque foi uma situação muito, muito difícil. Enfim, quando o árbitro apitou, nós estávamos na final da Libertadores. É isso que eu prefiro lembrar.
Tiveram duas situações em que os funcionários se reuniram para desejar boa sorte e para se despedir do elenco. Ali fazendo um corredor na portaria da Academia de Futebol. Um deles foi para a final da Libertadores contra o Santos, que a gente foi para o Rio de Janeiro e que eles fizeram um corredor ali para o ônibus passar, desejando sorte, enfim, acenando para os jogadores, para todo o elenco. Foi um momento de muita emoção, um momento bonito do futebol. Demonstra o quanto os funcionários abraçam essa instituição, abraçam esse clube e queriam muito e desejavam muito o sucesso daquele grupo. Novamente aconteceu na viagem para o Mundial, mas aí eu tenho certeza absoluta que a gente não teve um tempo adequado, um período adequado de preparação para jogar aquelas partidas. Jogamos partidas todas as semanas, 2, às vezes 3 partidas. Tivemos um calendário extremamente apertado devido à paralisação do campeonato, dos campeonatos, em relação ao problema que nós tivemos com a Covid. Então, a paralisação dos campeonatos, ela acabou fazendo que o calendário ficasse impraticável. Impraticável. O Palmeiras fez quase 80 jogos nesse período e que você tem que contar que nós ficamos 3, 4 meses sem jogar. Então, foi muito, muito difícil para os atletas em termos de condição física, em termos de desgaste físico, psicológico, surto de Covid. E nós conseguimos, com muito trabalho, com muita dedicação, conseguimos o título e a vaga para o Mundial. O fato é que o Mundial foi muito próximo de todas essas partidas, de toda essa maratona. A gente foi para o Mundial 3, 4 dias depois de todos aqueles jogos decisivos. Viajando horas, chegando num fuso horário de 6 horas de diferença, enfrentando grandes clubes. Então, assim, nós não tivemos um período adequado de preparação para disputar o Mundial. Isso é fato. Isso é fato. A Palmeiras não teve uma boa performance, é fato. Nós não jogamos bem, mas a gente não teve tempo para se preparar para disputar o Mundial. Quando eu vi aquela bola entrando no Maracanã, naquele momento era o desejo do torcedor em correr para comemorar. Ali eu queria abraçar os jogadores de Breno Lopes, eu queria ir, era isso que eu queria, eu queria festejar. Imagina, nem me passou pela cabeça que eu era presidente e estava ali no camarote presidencial da Conmebol. Depois, no outro dia, eu até me desculpei, mas na hora o presidente ficou de lado. E agora? Será que alguém filmou aquele negócio? Eu perguntei para um, para outro, falei, bom, tudo bem. Aí eu recebi a mensagem que a Conmebol tinha, falei, bom, não tem mais jeito. Não dava tempo de pensar que eu precisava comemorar o gol. Então eu tentei pular e aí vocês viram o que aconteceu. E tomei um baita de um capote, um tombo, e levantei e também escorreguei. Quando eu levantei pela segunda vez, caramba, Libertadores não é mole não, meu amigo. Quando eu levantei pela segunda vez, é que eu vi que o Evair estava comemorando com a gente, porque ele estava no outro setor, aí a gente acabou se juntando na hora do gol. Enfim, ali foi uma emoção que acho que foi uma hora da minha vida em termos de futebol. Foi muita coisa que explodiu junto naquele momento. A gente queria muito a Libertadores, era um desejo do nosso torcedor. A música da torcida diz, Libertadores, obsessão. Então a gente também tem isso em mente, do coração, a gente também quer.
semifinalista. Errou! É time campeão! Chegando em São Paulo, uma multidão de palmeirenses esperando o ônibus saindo do aeroporto de Guarulhos, ali já na Ayrton Senna, muitos carros com bandeiras do Palmeiras cercando o ônibus do Palmeiras e acompanhando o ônibus durante todo o trajeto. Uma coisa emocionante, emocionante. Só quem estava ali naquele momento sabe descrever o que nós passamos. E quando nós chegamos na academia de futebol, um mar em que o ônibus demorou 1 hora para passar, porque as pessoas não deixavam. Queriam abraçar o ônibus, queriam ver os jogadores, enfim. Foi um negócio realmente emocionante, marcante. Tem até uma passagem, quando a gente consegue parar o ônibus na academia de futebol, quando a gente consegue parar o ônibus para descer o pessoal ali, estavam os familiares esperando os jogadores para festejar. E eu desci do ônibus, eu fui o primeiro a descer, e aí algumas pessoas me abraçaram. E eu não posso, assim, foram várias pessoas que estavam ali aguardando a chegada da delegação, me abraçaram, emocionados, porque uma conquista muito grande do clube, né? E a hora que eu olho para o lado assim, uma pessoa fala no meu ouvido, presidente, bem próximo do meu ouvido, com várias pessoas juntas. E quando eu olhei, era o presidente da Mancha Verde, e ele disse o seguinte: presidente, você é o maior. Nós te xinga, mas nós te ama. A temporada de 2020 ela vai ficar para a história do clube. A Tríplice Coroa, Paulista, a Copa do Brasil e Libertadores, ganhando 3 títulos de expressão, inclusive ganhando a Libertadores, inédito, uma conquista inédita para a história do clube. Eu acho que todos os torcedores vão ter muito orgulho desse período, vão lembrar com muito carinho, com muita satisfação de todas as dificuldades que nós tivemos dessa época e as alegrias que esse grupo deu ao nosso torcedor com essas conquistas. Ganhar 3 títulos no ano não é fácil. Ganhar 1 título é difícil. 2, 3 é muito difícil. Então é um orgulho muito grande, é uma satisfação muito grande. É muito gratificante você ver a comemoração do torcedor de todas essas conquistas. E isso fica para a história do Palmeiras. Ter participado é uma honra muito grande. Tivemos desafios enormes na Libertadores de 2021, que foi primeiro passar pela Universidade, depois passar pelo São Paulo, que foi um jogo muito difícil. Olha bem o que vocês têm no meio do peito, ó. Foi difícil pra caralho pra gente colocar. Demorou 20 anos pro clube colocar. Não vamos entregar de graça. Sem luta, sem garra, sem determinação, não vamos entregar. Independente do que acontece do lado de fora, mas dentro de campo é um dando a vida pelo outro. Por isso que a gente está aqui hoje decidindo esse jogo. 1-1 no Morumbi, depois conseguimos o resultado no Allianz Parque, mas um jogo muito difícil. Foi a primeira vez que o Palmeiras elimina o São Paulo em confrontos na Libertadores. Aliás, foi a primeira vez que a gente vence o São Paulo na Libertadores. Para você ter uma ideia do grau de dificuldade. Isso tem que ser valorizado, tem que ser avaliado, tem que ser dito, porque é difícil. Depois enfrentamos o Atlético Mineiro. Tá aí, o Atlético Mineiro é uma equipe que investiu muito, investiu bem, está bem. Tanto é, o noticiário dava o Atlético como favorito. Vamos deixar tudo dentro de campo, porra! Tudo! Só isso que eu peço pra vocês. E façam só isto que o Filipe disse. Entreguem tudo dentro de campo. Mas juntos, unidos, com família, com sacrifício. E joguem futebol, caralho. Mais uma vez, obrigado, senhor, por esta oportunidade, porque isto é futebol. É para isto que trabalhamos durante o ano inteiro, para ter esta oportunidade. Vamos desfrutar desta oportunidade. Alguns apontavam a final Atlético e Flamengo. E nós trabalhamos.
Para Montevidéu vai Atlético e vai Flamengo. Nós trabalhamos, ouvimos e trabalhamos, mas continuamos a nossa rotina, o nosso foco, sabemos o nosso potencial. Foi dessa maneira que a gente conseguiu chegar em 2 finais de Libertadores consecutivas. Na história do Palmeiras é a segunda vez. Poucos conseguiram, poucos clubes conseguiram. E o Palmeiras mais uma vez conseguiu esse feito. Vamos, caralho. Vamos! Tem que respeitar, rapaziada. Tem que respeitar o Verdão, tá bom? Toda a nossa gestão, ela foi muito preocupada, muito focada no aspecto de equilíbrio financeiro. A gente sabe a dificuldade que o Palmeiras passou nos anos anteriores. A gente sabe, o palmeirense sabe o que a gente passou alguns anos atrás. E a gente não pode novamente passar por isso. Então nós temos que ter responsabilidade administrativa e financeira, sempre pensando sim no sucesso esportivo, mas ponderando, equilibrando todas as situações, administrativo, financeiro, social e esportivo. Financeiramente hoje o Palmeiras é um time equilibrado. Nós temos uma situação em que a gente conseguiu quitar 300 milhões de dívidas anteriores. Obviamente que esses 2 anos de pandemia, eles trouxeram dificuldades. Nós temos hoje que fazer um trabalho muito criterioso, muito cuidadoso em relação ao fluxo de caixa, aos pagamentos de curto prazo. Mas isso é um período em que a gente tem total certeza de que nós temos ativos para que a gente consiga pagar tudo aquilo que a gente tem de compromisso. Ou seja, existe o equilíbrio entre o ativo e o passivo do clube. Nós temos condições de manter um Palmeiras forte, competitivo, vitorioso por muito tempo. Alguns torcedores não têm condições de pagar o avante. O Palmeiras ele tem torcedores em todas as classes sociais. O Palmeiras tem que atingir todas as classes sociais. Então é importante que aqui no Allianz Parque nós tivéssemos um setor em que o nosso torcedor de baixa renda pudesse acompanhar o time, pudesse vir à arena, pudesse ver um jogo. Então o nosso projeto no Allianz Parque de torcedor popular está pronto. A gente deve inaugurar ainda esse ano, são 700 e poucos lugares, com ingresso a R$40. Vai ter lugar para ele também. Importante para um presidente ter muito equilíbrio nos momentos de dificuldade, refletir nos momentos de crise, porque é inevitável. Num clube grande como o Palmeiras, você tem momentos maravilhosos, conquistas, ser protagonista, mas faz parte também, é inerente ao nosso negócio, faz parte do futebol você passar por momentos de crise, de dificuldade, de instabilidade. Então é importante que o gestor tenha equilíbrio nesse momento, que reflita, mas a Leila, ela tem uma equipe de pessoas muito competentes ao lado dela, toda a nossa diretoria, tem muita gente preparada, que pode auxiliar, que vão provavelmente continuar no trabalho. Eu encerro o meu ciclo, mas sempre estarei ao lado do Palmeiras, sempre estarei aqui no Clube Social, sempre estarei pronto para ajudar o que eu puder fazer. Se eu tiver alguma maneira de contribuir com o clube, eu vou contribuir. Eu acompanho o Palmeiras desde que eu me conheço por gente. Eu comecei a vir ao Palestra Itália com meu pai, com meu padrinho, isso, era menino, criança. Nunca deixei de acompanhar o Palmeiras, sempre estive ao lado do clube, sempre estive ao lado do time. E agora encerro o meu ciclo como presidente e continua o ciclo do torcedor. Então estarei assistindo os jogos,
Estarei todos os jogos do Palmeiras aqui no Allianz Parque, acompanhando, assistindo, torcendo, vibrando e fazendo o meu papel de torcedor. Então eu vou estar aqui com o clube, vou estar com o time, torcendo, vibrando, cantando e esperando que venham mais e mais títulos. E agora, para finalizar, presidente, você responde se quiser, você conta a história se quiser. Eu queria que você contasse uma história que ninguém sabe sobre a sua gestão no Palmeiras. Alguma história de bastidor, alguma coisa. Você conta se quiser. Agora, com o jogo no Mineirão contra o Atlético Mineiro, quando o Verón cruza a bola para o Dudu, eu levanto e o Dudu chuta e eu chuto a cadeira da frente também, naquela emoção. Enfim, meu pé ficou desse tamanho e lá no vestiário coloca gelo, os jogadores ali comemorando e eu com gelo no pé. Os jogadores vieram falar com o meu presidente, eu falei, eu não joguei, mas joguei, porque o gol um pouco eu participei, porque eu estava com o pé inchado desse tamanho e fiquei com gelo lá uma meia hora no pé e a gente atrasou até a saída do Mineirão, porque, enfim, é a participação um pouquinho do presidente torcedor no jogo. Precisou fazer exame depois, presidente? Os médicos olharam tal e tudo bem, foi só a pancada, mas foi uma porrada que eu dei na cadeira da frente, tentando ajudar o Dudu a fazer o gol, como se eu pudesse ajudar. Mas, de alguma maneira, foi uma dor boa de aguentar. Mas estava no meu coração falar aquelas palavras para ti. Antes de você sair daqui, você escolheu os frutos, porque eu nunca vi uma pessoa tão boa que nem você sofrer indevidamente. Então, parabéns, você está só colhendo frutos pela sua postura como presidente. Ele falou ali, o Lodge falou, vou falar de umas palavras. Boa noite para casa. Aí na hora que nós fizemos o gol, você esperava Deus. É presente de Deus, são coisas de Deus. Deus deixa claro pra gente não achar que somos nós, é Ele. Aí, presídio! Olha o presídio aí, porra! Mais uma vez! Olha o presídio! Agradecer a postura de vocês, agradecer o coração que vocês tiveram, a atitude que vocês tiveram, a grandeza que vocês tiveram, mais do que tudo. Eu vou dizer para vocês o que vocês fizeram. Obviamente que o título é a nossa grande glória, é o nosso grande presente. Mas eu vou dizer para vocês que a atitude que vocês fizeram, abraçando o clube, abraçando os funcionários do Palmeiras, deixando cada um aqui conosco, que é o que a gente quis, é isso que premia. Graças ao suor, à dedicação, ao trabalho, à humildade, à entrega, ao comprometimento, o carinho que vocês têm com todos os funcionários, que na nossa saída deixou lá um abraço para todos nós. Isso é coisa do trabalho, isso é coisa de vocês, isso é coisa da entrega de cada um. Então, o mais profundo agradecimento da instituição, o mais profundo agradecimento de cada torcedor para vocês. Muito obrigado. O nosso muito obrigado. Imagina só conquistar o seu diploma sem pagar nada por isso. Com a FAM você pode. Com o vestibular FAM 100%, a sua graduação fica por nossa conta. São 20 bolsas integrais, mais bolsas de até 70% válidas durante todo o curso. Ensino que te destaca no mercado de trabalho e uma infraestrutura altamente tecnológica é na FAM. Inscreva-se no vestibular gratuito em vemprafam.com.br/vestibular 100 e concorra a uma bolsa integral. Vem pra FAM, aqui o foco é você. Atenção palmeirense, a TV Palmeiras Plus chegou. A nova plataforma de vídeo do Verdão.